Olá, Indaiatuba, olá, Salto, Itu, Campinas, Elias Falson, Montemor, toda a cidade aqui ao nosso redor que recebe o sinal da TV Indaiá Canal 26. Estamos chegando na sua casa com o programa Papo Livre de hoje, trazendo ela que está há 17 anos como secretária de Cultura do município de Indaiatuba, Érica Novak. Érica, obrigado por participar do programa conosco. Eu agradeço pelo convite. Érica, vamos falar do nosso glorioso Maio Musical, que começou dia 7 de maio com mais uma edição. E o que o nosso Maio Musical tem para esse ano? Então, há alguns anos já, no Maio Musical, nós temos feito 50% de atração local e 50% de atração de fora. Né? O prefeito pediu para que 50% fossem os artistas locais. E o que tem sido muito bom, muito gratificante, é a qualidade dos shows de Indaiatuba e que a população está participando muito. Antigamente, se tinha um show de alguém de Indaiatuba, o público era muito pequeno, e hoje não. Hoje são as noites que mais lotam, são com artistas locais. Então, assim, eu acho isso muito bom, a cidade valorizando o artista local. E fora isso, nós teremos orquestras, bandas, teremos o Derico, Oswaldo Montenegro, teremos a Banda Sinfônica Jovem, Quarteto Ozesp. Então, estamos desde o rock até o erudito. Que bacana. Passando pelo MPB. E agora fala para mim, quem são as atrações desses dias aqui? Que maio tá? Nós sabemos que tem o Oswaldo Montenegro. E são de quando a quando? Então, Oswaldo Montenegro é a final do Festival de Rock, que por conta da Copa... de MPB. Por conta da Copa, que o festival geralmente acontece em junho, por conta da Copa teve que antecipar. Nós pensamos até em fazer em agosto, mas daí é unir com o Festival de Rock. Então, nós antecipamos. Então, atipicamente, esse ano vai ser junto, que é o encerramento com Oswaldo Montenegro no domingo. Tá. No sábado, nós teremos Derico e a banda Oi, Tudo Bem. Sexta-feira... E onde acontecem esses eventos? Então, na Sala Crisio. Sempre na Sala Crisio. Na Sala Crisio. Nós gostaríamos, na verdade, de levar a outros pontos da cidade, mas que comportem 750 pessoas. E o custo para nós fica melhor também, porque para onde eu for, eu vou ter que montar toda uma estrutura. Levar e o CIE está pronto. Então, para nós, é mais prático e fica mais... financeiramente fica melhor também. Mais viável. É mais viável. E na sexta-feira tem artistas locais, nós unimos, é muito interessante esse trabalho. Nós pegamos cantores de Indaiatuba que fazem sucesso nos bares e montamos um nos bares da vida, com o Nau, o Ney Bonfá e o Zeca Caetano, que são super conhecidos da nossa noite. Solicitamos, e eles convidaram a Carolina Artemis, uma voz feminina para esse trio, e eles montaram um show nos bares da vida. E eu acho que vai ser muito interessante, porque nós estamos tirando o show que eles fazem nos barzinhos para a Sala Crisio, para um outro público também. Que bacana, que bacana. Bom, o Maio Musical é um evento que vai até que dia agora? É o dia 30. É de terça, quais os dias da semana? De quarta, algumas semanas são de quarta, outras semanas de quinta, a domingo. A domingo, quer dizer, durante todo o mês de maio. É. E além desse Maio Musical, nós temos ainda, agora você falou que nós não vamos ter nada em junho, por motivos óbvios, depois o Festival de Rock é em... Outubro. Outubro. Nós fazemos em setembro e outubro o Festival de Rock. Também temos que fugir das datas por conta da eleição. Esse ano tem eleição também, então, verdade. Assim, nós ficamos meio que esmagados em alguns meses, né? Em junho, como é um mês atípico por causa da Copa, nós teremos algumas peças de teatro, assim, mas muito raramente 2 peças, 2 shows musicais. Não podemos sair muito disso, porque não teremos público mesmo, né? E como é que está sendo a gestão da Secretaria, Érica, nesse período? O pessoal está correspondendo? Porque realmente cultura é uma coisa que o povo quer consumir, mas não sei se é por falta de hábito, acaba muitas vezes não correspondendo à expectativa de quem produz. Nós tivemos um show no dia 3, que foi a abertura do Maio, com Wagner Tiso, Tuná, em homenagem a Elis. Tinham 450 pessoas no palco. Poderiam ter 750, né? Mas, assim, eu acredito que, pela qualidade, as pessoas hoje não conhecem muito o artista que está fora da mídia. No domingo, no show do funk, encontrei com uma menina que foi aluna do Guri.
ela me disse, Érica, eu não conhecia o Wagner Tiso. Eu vim porque meu namorado gosta muito, mas eu me apaixonei pela qualidade musical. Então, eu acho que, como não são artistas que estão na mídia, nós contamos com esse boca a boca das pessoas explicarem quem são. Mesma coisa funk como Legusta. O ano passado, nós fomos muito criticados por trazer funk no Maio. As pessoas não sabiam quem era o funk como Legusta. Fantástico. Então, assim, esse ano não. Esse ano as pessoas que vieram, que chegaram, quero ver o que é isso, já voltaram correndo esse ano. Então, assim, nós contamos muito com esse boca a boca, de um explicar para o outro quem é esse artista que está. Mas uma coisa eu posso falar que eu estou muito feliz. Nós temos tido um público muito bom, muito bom. O ano passado foi um recorde de público Maio. Esse ano também estamos com um público bom. Foram 450 pessoas, mas foram. Tá. Né? Antigamente nós tínhamos 30, 40. Eu acho assim que tem crescido muito. As pessoas têm procurado. Algumas pessoas ficam alienadas aos meios de comunicação. O Oswaldo Montenegro, nós abrimos a troca de ingressos dia 22. Dia 28 encerrou. Até hoje tem gente que ficou sabendo ontem. Hoje de manhã teve gente que ficou sabendo hoje. Então, assim, são pessoas que não leem jornal, porque saiu na mídia. Saiu muito, então. Na verdade, o que eu observo é que a mídia impressa, ela tá encolhendo cada vez mais em função da mídia digital. Ah, com certeza. E aí as pessoas acabam deixando de consumir a informação que vem pelo tradicional, né? Nós temos, no caso da ópera, nós tivemos uma ópera 2 semanas atrás, Madame Butterfly, nós disparamos pela mídia eletrônica. Então, nós estamos fazendo muito isso também, né? Disparando para que a pessoa receba em casa, pedimos que todos compartilhem e isso tem dado resultado. A gente observa isso, que a mídia impressa, isso é uma tendência no mundo inteiro, é cada vez mais diminuir. Tem jornais que até pararam de circular, como o Correio Brasiliense, não, o Jornal do Brasil, é só online agora. E eu gozado que eu sou uma pessoa bem das antigas, né? Eu ainda gosto de folhear um jornal. Não, você não é a única. Eu tenho muitas amigas que falam assim, se eu chegar de manhã e não tiver o jornal na porta de casa, eu não me informo. Né? E ela tem que folhear o jornal, ler o jornal, riscar o jornal. É uma coisa muito interessante essa questão. E tem a ver com a cultura, né? Cultura, e não sei por que cargas d'água, eu acho que pela facilidade de acesso, eu acredito que seja isso, aos meios digitais, né? E também custo, né? As pessoas acabam se desvinculando dos impressos. É um processo que vem vindo aí ao longo dos anos, né? É muito interessante. Bom, novembro nós temos o Novembro em Cena e o Setembro em Dança tem também esse ano? Tem. O Setembro em Dança, ele perdeu um pouco a força por conta do Passo de Arte, que é um projeto que vem para Indaiatuba de uma fundação, da Fundação Passo de Arte. Então, ele vem tão forte, tão grande, que chega em setembro, ele fica mais local mesmo, né? Mas continua acontecendo. O Passo de Arte vem quando? De 3 a 12 de julho, bem no meio da Copa. Bem no meio da Copa. Bem no meio da Copa. Esse ano aqui é aquela história, né? O brasileiro ou é o carnaval, ou é o futebol, ou é a eleição. Tem pessoas que dizem que é um ano perdido esse aqui. A gente observa isso. A economia está retraída em função dessa perspectiva de muita festa, muito evento que deixa o brasileiro meio inseguro no gasto, então está todo mundo segurando tudo, né? É uma coisa muito interessante. Eu sou meio alienada a futebol, né? Então eu vou aproveitar essa época de Copa, nós vamos dar uma boa mexida na Secretaria de Cultura, aproveitar, fazer tudo que nós temos. Pelo menos tem uma parte de lá que gosta muito de futebol, mas a outra parte nós vamos aproveitar e colocar em dia o que pode estar atrasado, dar uma organizada em tudo. Para mim vai ser bom nesse ponto, né? Eu vou aproveitar para trabalhar mais. Legal. E a gente sabe que é um momento que o país está vivendo, super discutido e discutível por conta das carências que nós temos, né? Em educação, em saúde, em transporte, em vias públicas, e nós estamos tendo aí um gasto astronômico com um evento que não acredito que traga o retorno que todo mundo está dizendo, financeiro pelo menos, e assim, é meio que o ópio, né? É um ópio da população. Eu tenho particularmente até medo se o Brasil ficar campeão, claro que como todo brasileiro a gente torce, mas isso inebriar ainda mais
a população e as coisas continuarem acontecendo de forma tão traumática como vem acontecendo. Mas seja como for, maio é um mês de festa, aqui em Indaiatuba pelo menos. Você que está assistindo o nosso programa fora dos domínios de Indaiá, venha conhecer o nosso Maio Musical. Você que é aqui de Indaiatuba, aproveite a oportunidade. Érica, muito obrigado pela participação e a gente espera você aqui sempre que tiverem os eventos forem acontecendo, você vem aqui falar com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui sempre. E eu também aproveito para fazer esse convite a toda a população, que nós fazemos para eles. Esse Maio Musical, todos os projetos são realmente para eles. Então é importante que eles participem também. Claro, é isso aí. Você aí de casa, não saia daí. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho. Pé lá e pé cá, volto já já. E de volta com o nosso Papo Livre de hoje, esse meu convidado agora, ele é músico. Wilson Fabro. Essa figura aqui é formada em música, em violão popular e regência de coral pelo Carlos de Campos, lá em Tatuí, o famoso Conservatório de Tatuí. Isso. E entre outros projetos, ele é professor na rede municipal, trabalha com crianças e também com crianças especiais, com necessidades especiais. E tem, além de ter um trabalho na rede privada e também em empresas no tocante à música. E ele tem um projeto super bacana, que é um projeto músico hospitalar. Wilson, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E vamos falar desse projeto. O que é o músico hospitalar? Então, na verdade, é um projeto que veio da França. Eu recebi um convite através do Hospital Premier de São Paulo, que é um hospital referência em cuidados paliativos. E houve 400 músicos do Brasil todo que fizeram a inscrição. Houve um processo seletivo onde 35 músicos foram aprovados. Só que somente 2 músicos conseguiram chegar ao final do curso. Olha isso. E conseguiram um diploma da Universidade de Estrasburgo, na França, gente, habilitando esses 2 músicos a trabalharem aqui no Brasil. E você está com um trabalho também no São Camilo, que é um hospital, é isso? Perfeito. É a antiga Santa Casa de Itu, para quem não conhece, você que está assistindo o programa em Itu, é a nossa gloriosa Santa Casa, já foi Sanatorinhos e agora é o São Camilo. Perfeito. Nós estamos lá no São Camilo, esse é o 2º ano. A diretoria esteve apreciando nosso trabalho ano passado, achou por bem renovar um contrato de prestação de serviço e a proposta ali no hospital é uma proposta não somente para pacientes, mas para o ambiente hospitalar, entendendo que todos que estão no hospital estão hospitalizados. E é um lugar de cuidados e de resgate do humano no hospital. O Wilson, aqui nós temos olha aqui, ó, o nosso... Ele tem um livro, que livro é esse aqui? Músicos Duelo. Perfeito. Esse livro, na verdade, ele é do professor do método dos músicos atuantes em hospitais. O nome dele é Victor Flusser. É um brasileiro que esteve na Europa há uns 20 anos atrás para fazer um doutorado, músico, regente, compositor, e foi para a área da saúde na França. Lá ele fez um doutorado e uma especialização em música atuando dentro do hospital. Ele desenvolveu o projeto na Europa em 4 países e veio para o Brasil há 3 anos atrás. Então o livro é dele, do professor Victor Flusser, porém existe um registro aí dos 4 países, inclusive do nosso projeto desenvolvido em Sorocaba em diálise. Tem até um DVD, um documentário internacional. Esse livro é um registro que já foi para 4 congressos de medicina e está à disposição aí pela editora Ana Blume. Ana Blume, Músicos Duelo. Já está na 2ª edição já. Inclusive, você está vendo aí algumas cenas desse projeto, desse trabalho, que é do DVD que acompanha o livro. Isso. Né? Tem testemunho de médicos, de pacientes, Perfeito. Enfermeiras, e bastante interessante. Realmente o livro é muito interessante, o trabalho é mais ou menos uma proposta parecida daquele Doutores do Riso, de fazer um entretenimento ou não? Não é. Até porque nos perguntam o seguinte, por que 400 músicos e só 2 se inscreveram ficaram? E só 2 ficaram? O músico ele tem uma dificuldade de, na sua atuação musical, sempre ter um reconhecimento. Esse projeto não busca um reconhecimento do esforço e do talento do músico.
Nós buscamos no ambiente criar um ambiente de relacionamento, onde nós resgatamos a pessoa por detrás da rotina, seja da enfermidade ou seja do serviço que ele está prestando ali, né? Então nós entramos no ambiente cantando, como vocês vão perceber no DVD, pegamos as pessoas naquele momento que elas estão vivendo e se ela quiser compartilhar a música conosco, aquele momento, nós fazemos isso. Se não, nós respeitamos aquele momento da pessoa. Então, o resgate da pessoa por detrás da patologia, da enfermidade ou da rotina do trabalho. Porque é muito cruel para os profissionais que trabalham com saúde ter que manter aquela rotina e nós percebemos que a questão do humano fica um pouco em segundo plano em função do protocolo, do atendimento, do aferir a pressão. Então, às vezes, o paciente não tem nome, é apenas um paciente. É o do quarto tal? Do quarto tal, então não há uma relação humana. Esse projeto resgata isso. Então, nós entramos cantando, não há linguagem verbal, nós entramos cantando e saímos cantando. Tá. A música fica com as pessoas e a emoção também, que é justo e é próprio de cada um. Bacana. Faz um trechinho de alguma coisa que vocês costumam fazer no hospital. Uma música é muito simples, nós cantamos e na maioria dos setores todos se emocionam. Porque todos estão reféns ali daquela situação tensa de estresse, né? Estresse. Então, se você canta, por exemplo, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Poderei viver sem a tua, pode cantar, gente, sem a tua. Se eu cantar, meu amigo, o programa acaba aqui. Coisas simples, momentos simples, que a própria música sugere, ou uma paisagem sonora, Tá. coisas da infância, Coisa bem a melodiosa. pessoa lembra da infância como foi, isso é resgatado naquele momento. Muitos se emocionam, agradecem, muitos choram e até nos perguntam, e vocês não choram juntos, né? Então, na verdade, tem que ter um trabalho psicológico, uma reserva emocional, porque é muita emoção que brota no ambiente de grande eu estresse. até, quando você estava me falando aqui, quando vocês fizeram um trabalho num hospital de pacientes terminais, né? Porque cuidados paliativos é aquilo que o que dá para fazer é isso, não vai melhorar. Perfeito. Geralmente são pessoas com câncer e coisa do gênero que estão ali esperando o derradeiro adeus. Isso. E você chega cantando uma música dessa que resgata o que foi a vida dela, a infância, os momentos bons da vida dela. E ela sabendo que ela está ali para cerrar os olhos de vez, quer dizer, deve ser uma carga emocional muito grande. É muito grande e nós tivemos relatos de pessoas que logo após nós saímos do quarto, do leito, vieram a óbito. Então, lidar com isso também é muito interessante. Porém, Jair, esse é um destino de todos nós. É que na mídia, a sociedade hoje não lida muito com a questão de perdas necessárias, com a morte, com o final da vida. Nós não temos um trabalho no Brasil a respeito disso. Os cuidados paliativos têm levantado essa bandeira, né? Como encarar os últimos momentos da vida com qualidade de vida enquanto há vida. Enquanto né? há vida. Então, o projeto de música ele entra também dentro dessa linguagem. Aqui na nossa região de Campinas, nós temos um centro paliativo da dor que deve estar entrando em funcionamento, o Lotedal, que é aqui da igreja, aqui é um trabalho feito na Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Campinas. Interessante. Já existe um projeto embrionário do que vai ser esse hospital aqui no Mário Gatti. Olha. A doutora Suzane, me foge o sobrenome dela agora, a doutora Suzane é quem cuida desse trabalho. Perfeito. E agora eles desenvolveram um hospital é o Centro Paliativo da Dor, que se chama Lotedal, que na tradução quer dizer não tenha medo. Né? Perfeito, perfeito. E é uma coisa bastante significativa. E você está dizendo aí que é muito complicado também você acabar de sair, levar para ela um pouco de música, um pouco de harmonia, né? Que eu acho que aquele momento é de desarmonia. Sim. E sair do quarto e a pessoa falecer. É interessante o que você está falando, porque o músico ele tende a se esconder atrás do instrumento. O instrumento fica sendo uma proteção nesse momento. Só que o encontro com o paciente é o encontro comigo mesmo.
com a minha própria história, com as minhas próprias lutas. Então, é um encontro entre pessoas comuns. E é isso que a gente resgata nessa relação. E isso me tocou bastante. A hora que você falou isso, você entrando, cantando essa música, me veio isso. Falei, nossa, o sujeito está ali deitado, sabendo que ele vai morrer ou que ele está numa situação muito delicada, que a vida dele está por um fio, e você traz essa recordação, traz essa memória dos tempos bons. Memória afetiva, que é a história de cada um. É uma coisa bastante... E aqui em Indaiatuba você já fez alguma coisa nesse sentido do hospital ou não ainda? Não, mas assim, o interessante dessa história, desse curso, dessa formação, eu sou um músico do palco, tenho formação para isso, experiência, mas a minha ótica em como ver a música mudou. Entendi. Então a minha relação pedagógica, o ensinar a música para alunos, a leitura, o olho no olho, as sinalizações corporais. Porque normalmente a gente entra numa escola, assim, as pessoas falam assim, e tal aluno é um aluno difícil de lidar. Eu gosto muito de entrar na sala de professores, porque muitos professores reclamam dos alunos. E eles falam, como eles são na sua aula? Aquele aluno lá tem um comportamento errado na sua aula? Eu falo para eles assim, ele tem um comportamento dele. É próprio dele naquele momento. Porque nós não sabemos o que aconteceu em casa com a criança. Quais são as cargas, o que ele presenciou. E hoje tem uma situação que eu lanço uma crítica entre os professores como reflexão. Antigamente, quando nós dormíamos, o pai falava, vai dormir mais cedo que tem uma programação da televisão que não é para criança. Sim. E nós íamos. Hoje, ao meio-dia, a programação na tarde, violenta. O mundo dos adultos entrou no mundo das crianças. Então, as crianças, eu entro em salas de aula onde as crianças têm uma postura adulta. Anteciparam até mesmo a sua sexualidade sem ter conhecimento nenhum, nem afetivo e nem intelectual do que é. Então, a minha proposta quando eu entro numa sala de aula com crianças, por exemplo, é ensinar música de criança para criança. Resgatar a infância na criança. É algo interessante isso, porque as crianças não cantam músicas de criança mais. Isso a gente percebe, até porque o mercado cobra isso das crianças. Existe uma campanha, um trabalho muito sério que está sendo feito para disciplinar a propaganda para a criança. Perfeito. Porque hoje, como a criança ela é indefesa no critério, ela não tem condições de avaliação, filtro, ela não tem um filtro, então bombardeia-se a criança para obter o consumo. E aí cria-se uma geração cada vez mais consumista. E a música é o caminho de entrada, né? Culturalmente é um veículo de dominação fabuloso. Muitos dizem que a música tem um poder mágico, místico. Isso também é um ponto de reflexão. Sim. Na verdade, não é bem isso. Na verdade, primeiro, eu dou aula para crianças, elas riem muito na sala de aula. Uma vez saindo de uma sala de aula, uma professora falou assim, puxa, mas que aula animada. E eu falei, essa foi a aula mais séria do ano. Puxa. E a professora ficou assim meio, né? Como assim a aula mais séria? Porque quando a criança sorri, ela tem uma abertura emocional e você pode colocar princípios sadios, construir algo junto com a criança. Então, eu acredito que a música, ela pode ser usada, sim, como no processo de ensino, aprendizagem prazeroso, para a construção de um ser que possa, pelo menos, ter uma visão mais crítica das coisas e saber escolher. Isso é bom, isso não é bom. Mas é importante que ela vivencie isso. Eu entendo que a música é uma ferramenta fabulosa na educação e na formação do ser humano. É impossível você fazer, não sei, eu sou leigo na área de educação, isso mesmo. Mas eu penso dessa forma. É isso mesmo. Wilson, o papo está ótimo, mas o tempo nosso estourou. Eu agradeço bastante a sua vinda aqui. Vamos marcar outra oportunidade para você vir aqui, a gente fazer um programa inteiro só falando de música. Obrigado. Você que também é professor regente do coral da Faculdade Max Planck de Indaiatuba. E vamos terminar então nossa entrevista com mais um som aí. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo encontro. Fique com Deus e muita paz. Uma música do Vinícius. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer que eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou.
O amor é um carinho, é um espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, aberta